Capítulo 1. O desafio da santidade. Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal, um espaço dedicado à exploração cuidadosa e imparcial dos livros da Bíblia. Depois de desvendarmos as origens da humanidade em Gênesis e a emocionante jornada da libertação em Êxodo, chegamos a um livro que, para muitos, é um verdadeiro desafio, Levítico. Frequentemente visto como um emaranhado de regras e rituais antigos, Levítico é, na verdade, um dos livros mais profundos e essenciais para entender a fé e a vida do povo de Israel. Mas como podemos tornar um livro cheio de leis sobre sacrifícios e pureza em algo cativante e fácil de entender? É exatamente isso que faremos hoje. Nos próximos 90 minutos, vamos desmistificar Levítico, transformando em um documentário envolvente, um verdadeiro storytelling que revelará a beleza e a sabedoria por trás de cada instrução. Imagine Levítico não como um livro de regras chatas, mas como um manual de instruções ou o regimento interno de uma nação recém-nascida. Um povo que acabou de ser libertado da escravidão no Egito e que agora precisa aprender a viver em liberdade, mas, acima de tudo, a viver com um Deus santo. O grande tema de Levítico é a santidade. A palavra hebraica para santo, kadosh, significa separado ou diferente. Deus é santo, ou seja, Ele é totalmente diferente de tudo que conhecemos, puro e perfeito. E Ele convida seu povo a também ser santo, a ser separado, a viver de uma maneira que reflita seu caráter. Mas como um povo imperfeito, recém-nascido de uma cultura pagã, poderia se aproximar e viver com um Deus tão puro? Levítico nos dá as respostas, mostrando o caminho para a reconciliação, a adoração e uma vida que honra a Deus e ao próximo. Neste documentário, vamos usar a hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar textos antigos, para entender o porquê por trás de cada lei. Não vamos apenas listar as regras, mas vamos explorar o contexto histórico e cultural do Antigo Oriente Próximo, as preocupações com saúde e higiene, e os princípios éticos e morais que essas leis buscavam ensinar. Nosso objetivo é que, ao final, você não apenas compreenda Levítico, mas se maravilhe com a profundidade de sua mensagem e sua relevância, mesmo para os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada que transformará sua percepção sobre este livro tão incompreendido. Capítulo 2. O ritual, a linguagem do... Depois de entender o propósito de Levítico, ensinar um povo a viver em santidade com um Deus santo, precisamos mergulhar na primeira e talvez mais desafiadora parte do livro, o sistema de sacrifícios. Para a nossa mentalidade moderna, a ideia de sacrificar animais pode parecer estranha, até mesmo bárbara, mas, para o povo antigo, era uma linguagem universal, uma forma de se comunicar com o divino, de expressar devoção, gratidão, arrependimento e de buscar reconciliação. Não era um ato de crueldade, mas um ritual profundamente simbólico, onde a vida de um animal era oferecida em lugar da vida do ofertante. Vamos entender os 5 tipos principais de ofertas que Deus instituiu para o seu povo, cada uma com um propósito específico e uma mensagem poderosa. Um ponto holocausto, ou lá a oferta que sobe em fumaça. Item: imagine um animal, geralmente um boi, carneiro ou bode, sendo completamente queimado no altar. Nada sobra para o ofertante ou para o sacerdote. O holocausto, cujo nome hebraico Ola significa aquilo que sobe, simbolizava dedicação total a Deus. Era uma expressão de entrega completa, de que toda a vida do ofertante pertencia a Deus. Era um ato de adoração pura, sem reservas, reconhecendo a soberania divina sobre tudo. 2. A oferta de manjares, mincha o fruto do trabalho. Item diferente do holocausto, esta oferta não envolvia sangue. Era feita de produtos da terra, farinha fina, azeite e incenso. Uma parte era queimada no altar, e o restante ficava para os sacerdotes.
A mincha era uma oferta de gratidão pelos frutos do trabalho e pela provisão de Deus. Era um reconhecimento de que o sustento diário, a colheita, a capacidade de produzir, tudo vinha da bondade divina. Era uma forma de dizer: obrigado, Senhor, por tudo que me dás. 3. A oferta de paz ou comunhão. Shelamim, a refeição compartilhada. Item esta é talvez a oferta mais alegre e festiva. Após uma parte ser queimada para Deus e outra entregue aos sacerdotes, o restante da carne era consumido pelo ofertante e sua família em uma refeição sagrada. A Shelamim simbolizava a paz e a comunhão restauradas com Deus. Era uma celebração da amizade, da reconciliação e da alegria de estar em bom relacionamento com o Criador. Era como um banquete onde Deus era o anfitrião e o convidado de honra. 4. A oferta pelo pecado. Chata a purificação. Item esta oferta era crucial para lidar com os pecados não intencionais, aqueles cometidos por ignorância ou fraqueza, que contaminavam a comunidade e o tabernáculo. O sangue do animal sacrificado era aspergido em diferentes partes do altar e do tabernáculo, simbolizando a purificação e a remoção da mancha do pecado. A chata não era para pecados deliberados e rebeldes, mas para restaurar o relacionamento quebrado por falhas humanas, permitindo que o povo continuasse a viver na presença de um Deus santo. 5. A oferta pela culpa. Acham a reparação de danos. Item a acham era uma oferta específica para quando alguém havia causado um dano a outra pessoa ou a Deus, seja por roubo, fraude ou quebra de um voto. Além do sacrifício do animal, o ofertante precisava reparar o dano causado, devolvendo o que havia tirado, mais um acréscimo de 20%. Esta oferta enfatizava a justiça restaurativa, mostrando que o arrependimento verdadeiro não é apenas pedir perdão, mas também corrigir o erro e compensar a vítima. Era uma lição prática de responsabilidade e integridade. Narrador. Através desses rituais, o povo de Israel aprendia que o pecado tinha consequências, que a santidade de Deus exigia uma resposta e que havia um caminho para a reconciliação. Não eram meros atos externos, mas uma linguagem visual e experiencial que ensinava profundas verdades espirituais. Eles apontavam para a necessidade de um mediador, de um sacrifício que pudesse verdadeiramente cobrir e remover o pecado, preparando o terreno para uma compreensão mais profunda da redenção. Era a linguagem do ritual, ensinando um povo a se aproximar do santo. Capítulo 3. O mediador. O papel dos sacerdotes. Se o sistema de sacrifícios era a linguagem pela qual o povo se aproximava de Deus, os sacerdotes eram os intérpretes, os mediadores. Em um mundo onde a santidade de Deus era tão palpável que a sua presença poderia ser perigosa para o impuro, era essencial ter um grupo de pessoas designadas, consagradas para servir como ponte entre o divino e o humano. Levítico dedica capítulos inteiros à instituição e às responsabilidades do sacerdócio, liderado por Arão, o irmão de Moisés, e seus filhos. A consagração de Arão e seus filhos foi um evento de grande pompa e significado. Eles foram lavados, vestidos com vestes especiais, que incluíam o éfode, o peitoral com as 12 pedras representando as tribos de Israel, e o turbante com a lâmina de ouro inscrita com santidade ao Senhor, e ungidos com óleo sagrado. Cada peça de roupa, cada ritual, era carregado de simbolismo, destacando a santidade e a responsabilidade de sua função. Eles eram separados para o serviço de Deus, para oferecer os sacrifícios, para ensinar a lei ao povo e para interceder por eles. Eram os guardiões da aliança, os zeladores da presença divina no tabernáculo. No entanto, a santidade de Deus não era algo a ser tratado com leviandade. O capítulo 10 de Levítico nos apresenta um episódio chocante e trágico, o incidente de Nadab e Abiú, dois dos filhos de Arão. Em um ato de desobediência, eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor, um fogo que não havia sido ordenado por Deus. A consequência foi imediata e fatal.
Fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu. Este evento serve como um lembrete sombrio e poderoso da seriedade de lidar com o sagrado. Não se tratava de um capricho divino, mas da manutenção da ordem e da santidade no culto. A adoração a Deus deveria ser feita exatamente como ele havia instruído, não de acordo com a conveniência ou a criatividade humana. A pureza do culto era vital para a pureza da nação. Narrador: a lição de Nadab e Abiú é que a proximidade com o divino exige reverência e obediência. Os sacerdotes não eram apenas funcionários religiosos. Eles eram representantes de Deus para o povo e do povo para Deus. Sua vida e seu serviço deveriam refletir a santidade daquele a quem serviam. Eles eram os mediadores, os que tornavam possível a comunhão entre um Deus santo e um povo imperfeito, preparando o caminho para uma compreensão mais profunda da mediação e da intercessão que viriam a ser plenamente reveladas. Capítulo 4. A pureza, saúde, higiene e identidade. Depois de explorarmos os rituais de sacrifício e o papel dos sacerdotes, chegamos a uma parte de Levítico que, à primeira vista, pode parecer ainda mais estranha para nós: as leis de pureza e impureza. Por que Deus se preocuparia tanto com o que as pessoas comiam, com doenças de pele ou com fluidos corporais? A resposta está na compreensão do conceito de santidade e na sabedoria prática que essas leis ofereciam a um povo que vivia em um ambiente desafiador. Vamos começar com as leis de alimentação, encontradas no capítulo 11. Deus dividiu os animais em limpos e imundos. Os israelitas podiam comer animais que ruminavam e tinham casco fendido, como bois, ovelhas e cabras, mas eram proibidos de comer porcos, camelôs, coelhos e a maioria dos frutos do mar sem barbatanas e escamas, como camarões, lagostas e ostras. Também havia restrições sobre aves de rapina e insetos. Do ponto de vista da hermenêutica bíblica, podemos entender essas leis de várias maneiras. Primeiro, havia um claro benefício de saúde pública. Em um tempo sem refrigeração ou conhecimento de bactérias, muitos dos animais considerados imundos eram portadores de parasitas e doenças que poderiam ser fatais. Por exemplo, o porco é conhecido por abrigar triquinose e muitos frutos do mar podem ser veículos de toxinas. Ao proibir o consumo desses alimentos, Deus estava protegendo a saúde de seu povo de forma prática e eficaz. Segundo, essas leis serviam como um marcador de identidade cultural e religiosa. Ao comer de forma diferente de seus vizinhos cananeus e egípcios, os israelitas eram constantemente lembrados de que eram um povo separado, santo, dedicado a Yahvé. Era uma forma de reforçar sua identidade e evitar a assimilação cultural e religiosa com as práticas pagãs ao redor. Além da alimentação, Levítico aborda detalhadamente as leis relacionadas a doenças de pele, como a tzaraete, muitas vezes traduzida como lepra, mas que abrangia uma série de afecções cutâneas até mofo em casas e roupas, nos capítulos 13 e 14. Quando alguém apresentava sintomas, era examinado por um sacerdote. Se confirmado, era declarado impuro e deveria viver separado da comunidade. O que hoje chamamos de quarentena era uma prática estabelecida em Levítico, visando conter a propagação de doenças contagiosas. Após a cura, havia um complexo ritual de purificação para reintegrar a pessoa à comunidade. A importância da lavagem com água corrente, da higiene e do isolamento para evitar a contaminação era uma sabedoria médica notável para a época, muito antes de Pasteur ou da descoberta dos germes. As leis de pureza também se estendiam a fluidos corporais, como o fluxo menstrual, emissões seminais e partos, capítulo 15. Essas condições tornavam a pessoa impura por um período, exigindo rituais de lavagem e, em alguns casos, ofertas. É crucial entender que impureza aqui não significava pecado ou sujeira moral, mas sim um estado ritualístico que impedia a pessoa de participar do culto no tabernáculo.
Era uma forma de reconhecer a fragilidade da vida humana e a necessidade de purificação para se aproximar de um Deus perfeitamente puro. Era um lembrete constante da separação entre o sagrado e o profano e da necessidade de preparação para entrar na presença divina. Narrador: essas leis, embora complexas, revelam um Deus que se importa com a totalidade da vida de seu povo, sua saúde física, sua identidade cultural e sua pureza espiritual. Elas estabeleceram um padrão de vida que, além de promover o bem-estar, servia como uma constante lição sobre a santidade e a necessidade de se viver de forma diferente, separada para Deus. Era a base para a construção de uma sociedade saudável e santa. Capítulo 5. O dia do recomeço, Yom Kippur. Se o sistema de sacrifícios diários e as leis de pureza lidavam com as transgressões e impurezas cotidianas, havia um dia no calendário de Israel que se destacava como o mais solene e crucial de todos, o Yom Kippur, o dia da expiação. Este era o dia em que toda a nação, do mais humilde ao mais poderoso, buscava a purificação completa e a reconciliação com Deus. Era um dia de jejum, de autoexame e de profunda reflexão, onde a comunidade reconhecia sua falibilidade e a necessidade da graça divina. O capítulo 16 de Levítico descreve detalhadamente os rituais complexos do Yom Kippur. Neste dia, e somente neste dia, o sumo sacerdote, e apenas ele, podia entrar no Santo dos Santos, a parte mais íntima do tabernáculo, onde a Arca da Aliança residia, simbolizando a própria presença de Deus. Mas ele não entrava de qualquer maneira. Antes, precisava passar por um rigoroso processo de purificação, vestindo roupas de linho simples e levando consigo o sangue de um novilho como oferta pelo seu próprio pecado e pelo pecado de sua casa. A santidade do lugar era tamanha que qualquer falha no ritual poderia significar sua morte instantânea. O ponto central do Yom Kippur envolvia 2 bodes. O sumo sacerdote apresentava 2 bodes ao Senhor. Um era sacrificado como oferta pelo pecado de todo o povo. Seu sangue era levado para dentro do Santo dos Santos e aspergido sobre o propiciatório da Arca da Aliança, simbolizando a purificação e a cobertura dos pecados da nação. Era um ato de expiação, onde a vida do animal era dada em lugar da vida do povo, um pagamento simbólico pela transgressão. Mas o segundo bode tinha um papel ainda mais peculiar e visualmente impactante. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça deste bode, confessando sobre ele todos os pecados, iniquidades e transgressões dos filhos de Israel. Em seguida, este bode, carregado simbolicamente com os pecados do povo, era enviado para o deserto, para uma terra desabitada, para Azazel. Este era o bode expiatório. A imagem de um bode, levando consigo os pecados da comunidade para longe, para o esquecimento, era uma representação poderosa da remoção total da culpa. Não era apenas o perdão, mas a completa erradicação da mancha do pecado da presença de Deus e da comunidade. Narrador: a hermenêutica bíblica nos ajuda a entender a profundidade do Yom Kippur. Ele não era apenas um ritual anual. Era uma lição visual e experiencial sobre a natureza do pecado, a santidade de Deus e a necessidade de uma expiação completa. O sangue derramado representava a seriedade do pecado e o custo da reconciliação. O bode expiatório simbolizava a remoção e o esquecimento dos pecados, permitindo que o povo recomeçasse com uma consciência limpa diante de Deus. Era um dia de renovação, de restauração da aliança e de reafirmação da identidade de Israel como um povo perdoado e purificado. Este ritual, com sua riqueza simbólica, apontava para uma expiação futura e definitiva, que transcenderia os limites do tabernáculo e do templo. Capítulo 6. O Código de Santidade, Ética e Justiça Social. Se os primeiros capítulos de Levítico nos ensinam como nos aproximar de um Deus Santo, os capítulos finais, conhecidos como Código de Santidade, nos mostram como viver como um povo santo no dia a dia.
Aqui, a santidade transcende o ritual e se manifesta na ética, na justiça social e na forma como nos relacionamos uns com os outros. É neste código que encontramos princípios revolucionários que moldariam não apenas a sociedade israelita, mas que ecoariam através dos séculos, influenciando a moralidade e a legislação de muitas culturas. Um dos mandamentos mais conhecidos e impactantes de toda a Bíblia é encontrado em Levítico 19:18. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Esta não é uma ideia isolada, mas o ápice de uma série de instruções que governam as relações interpessoais. Antes mesmo de ser pronunciado por Jesus séculos depois, este princípio já era a base da ética levítica. Ele nos convida a estender aos outros a mesma consideração, respeito e cuidado que temos por nós mesmos. Isso significava não guardar rancor, não buscar vingança, não caluniar, não roubar, não oprimir o pobre ou o estrangeiro. Levítico estabelece leis de assistência social que eram notavelmente progressistas para sua época. Por exemplo, os agricultores eram instruídos a não colher completamente as bordas de seus campos e a não recolher as espigas caídas durante a colheita. Essas sobras deveriam ser deixadas para os pobres e para os estrangeiros. Levítico 19:9 e 10. Esta era uma forma institucionalizada de caridade, garantindo que os mais vulneráveis da sociedade tivessem acesso a alimento e dignidade. Não era uma esmola humilhante, mas um direito garantido pela lei divina. Era uma demonstração prática de que a santidade de Deus se refletia na justiça e na compaixão para com os menos afortunados. O livro também organiza a vida do povo em torno de um calendário sagrado, repleto de festas e celebrações que marcavam o ritmo da vida. A Páscoa, o Pentecostes, Festa das Semanas e a Festa dos Tabernáculos, Festa das Cabanas, não eram apenas feriados religiosos. Eram momentos de gratidão, de memória dos feitos de Deus, de reafirmação da identidade coletiva. Essas festas proporcionavam pausas no trabalho, oportunidades para a família e a comunidade se reunirem, e para se lembrarem da providência e fidelidade de Deus. Elas criavam um ritmo de vida que equilibrava o trabalho com o descanso, a produção com a celebração e o individual com o comunitário. Talvez uma das leis mais radicais e visionárias de Levítico seja a do ano do jubileu, descrita no capítulo 25. A cada 50 anos, após 7 ciclos de anos sabáticos, o ano do jubileu era proclamado. Neste ano, todas as dívidas eram perdoadas, os escravos hebreus eram libertados, mais notavelmente, todas as terras que haviam sido vendidas retornavam às suas famílias originais. Este sistema foi projetado para evitar a acumulação perpétua de riqueza nas mãos de poucos, a pobreza crônica de muitos. Era um mecanismo de justiça econômica que buscava restaurar o equilíbrio social, garantindo que nenhuma família fosse permanentemente despojada de sua herança. O ano do jubileu era uma poderosa declaração de que a terra pertencia a Deus e que todos os israelitas tinham direito a uma parte dela, refletindo a crença de que a liberdade e a dignidade eram direitos divinamente concedidos, não privilégios de poucos. Narrador. O Código de Santidade de Levítico revela um Deus que não está interessado apenas em rituais vazios, mas em uma vida transformada, que se manifesta em amor ao próximo, justiça social e compaixão. Ele nos mostra que a verdadeira santidade é vivida nas relações humanas, na forma como tratamos os vulneráveis e na busca por uma sociedade mais justa e equitativa. É um legado ético que continua a nos desafiar e inspirar até hoje. Capítulo 7. Conclusão. O legado de Levítico. E assim, chegamos ao fim de nossa profunda exploração do livro de Levítico. O que começou como um aparente labirinto de leis e rituais, revelou-se um manual de vida, um guia para a santidade e um projeto para uma sociedade justa e compassiva. Longe de ser um livro chato ou irrelevante, Levítico é uma obra-prima teológica e ética que nos ensina como um povo imperfeito pode viver em relacionamento com um Deus perfeito.
Revisitamos os sacrifícios, não como atos bárbaros, mas como uma linguagem simbólica de dedicação, gratidão, comunhão, acima de tudo, de expiação e restauração. Entendemos o papel vital dos sacerdotes como mediadores e a seriedade de se aproximar do sagrado. Desvendamos as leis de pureza, reconhecendo sua sabedoria prática em termos de saúde e higiene, e sua função crucial na formação da identidade de um povo separado para Deus. O Yom Kippur, o dia da expiação, emergiu como o coração do livro, um dia de profunda purificação e remoção da culpa, apontando para a necessidade universal de reconciliação. E o Código de Santidade nos desafiou a levar a santidade para além do ritual, para as nossas relações diárias, ensinando-nos sobre o amor ao próximo, a justiça social e a busca por uma sociedade mais equitativa através de leis como o Ano do Jubileu. O legado de Levítico é imenso. Seus princípios éticos e morais influenciaram não apenas o judaísmo e o cristianismo, mas também a legislação e a moralidade ocidental. Suas noções de higiene e quarentena anteciparam descobertas médicas em milênios. Acima de tudo, Levítico nos lembra que a santidade não é um conceito abstrato, mas uma forma de vida, um convite para sermos separados para Deus, vivendo de maneira que reflita seu caráter de amor, justiça e pureza. Narrador: o que significa ser santo no mundo de hoje? Levítico nos convida a refletir sobre essa pergunta, a buscar uma vida de integridade, compaixão e reverência. Esperamos que este documentário tenha transformado sua percepção sobre este livro tão fundamental e que tenha enriquecido sua jornada de fé e conhecimento. Convidamos a todos a continuar conosco nesta fascinante exploração dos livros da Bíblia. Na próxima vez, embarcaremos em Números, o livro que nos levará através das provações e peregrinações do povo de Israel no deserto, testando sua fé e sua obediência. Até lá, continue explorando, questionando e buscando conhecimento. Muito obrigado por nos acompanhar.